Bíblia, na epístola de 1 João, capítulo de número 4, versículo de número 7 e 8. Gente, eu não estou acostumado a ficar sem o microfone na mão, estou procurando o que fazer com as mãos aqui. Capítulo 4, versículos de número 7 e versículo de número 8, tá? Enquanto você vai achando, o diácono Mel já introduziu aqui, falou que nós estávamos numa atividade hoje externa, né, na comunidade da Igreja Anglicana, da Santíssima Trindade. Fomos bem recebidos na pessoa do reverendo Sérgio Andrade, né, o reverendo Dominique, todas as pessoas que fazem parte da igreja. Fomos muito bem recebidos, acolhidos, né, como sempre. Eles nos acolhem super bem. E hoje nós estávamos ministrando a palavra lá e nós conversamos um pouco sobre a graça que transforma e inclui, né? E aí a gente refletiu um pouco na perspectiva, a graça que provoca encontros, a graça que revela Jesus e a graça que inclui radicalmente, né? Estávamos conversando, dialogando o texto lá em Atos, capítulo 8, do versículo de número 26 ao 40, tá? Então, algo muito rico, maravilhoso. Aquela história do etíope, né? Do eunuco, da rainha Candace, que estava lendo o profeta Isaías, estava vindo do culto, né? Na cidade santa, e o Espírito Santo de Deus marcou um encontro e enviou Filipe para a região desértica para revelar e mostrar Jesus, e mostrar essa graça que não tem barreiras, né? Eu não sei se foi influência do texto, e aí a gente tá com uma proposta de título nessa noite, que é o abraço que transforma, e aí a gente tem lá, transforma, né? Transformação. O abraço que transforma. Quando o amor ágape nos faz família. Vamos ler o versículo de número 7. Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Louvado seja o nome do Senhor. O texto se encontra em 1 João, capítulo 4, versículo 7 e o versículo 8, tá? E a gente vai conversar um pouquinho, mas antes disso eu queria fazer uma oração. Pai amado, Pai querido, ó Jesus, bendito seja o teu nome, tu és louvado em todas as gerações, tu és o nosso Deus, nós, através do teu Espírito, que nos trouxe esse conhecimento e revelou o Senhor, nos dá essa possibilidade de sermos resgatados por ti. Eu quero te agradecer por tão grande amor, por tão grande graça, por tão grande oportunidade que o Senhor nos dá, Pai. Nos abençoa nessa noite, nos ajuda. A palavra é tua, Senhor, então manifesta em nós e ministra aos nossos corações a tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. E nós estávamos pensando um pouco e imaginando uma pessoa chegando pela primeira vez na igreja, né? Vamos dar nome a bois. A irmã Maria, ela vem na igreja e aí ela vem trêmula, nervosa, com a mão suada, né? E angustiada, talvez pensando: como eu vou ser recebida naquele lugar, naquele espaço? O que será que vai acontecer, né? E a gente sabe que a igreja, a gente já construiu esse ambiente, né? E a gente às vezes cria muitas expectativas em relação a espaços, e quando nós somos recebidos, e é natural nós criarmos expectativas, né? E a irmã Maria, ela vai trêmula e fica no cantinho dela. E em alguns momentos ela vê algumas pessoas sorrindo, e essas pessoas estão sorrindo, mas ela passa ali despercebida, né? E as pessoas não dão atenção a ela, não chegam junto dela, e ela está ali naquele lugar, naquele espaço, até o momento que chega a irmã Ana, né? E a irmã Ana, ela chega ali e próximo dela e diz para ela: é muito importante a sua presença aqui nesse lugar. Você é bem recebida nessa casa, não é? E isso é um diferencial na vida da irmã Maria, que estava ansiosa, angustiada, não sabendo como é que ela seria recebida. E quantas vezes na nossa vida nós não assumimos o papel da irmã Maria de chegar em determinados lugares, em espaços,
e não saber a forma que nós seríamos recebidos, né? Se a nossa família também seria respeitada, considerada, não é? E isso é uma história que a gente pode se identificar, porque em alguns momentos aconteceu na nossa vida, né? Eu lembro que quando eu ouvi falar de uma igreja inclusiva, né? A primeira vez que eu vi, eu fiquei logo escandalizado, né? Na época, eu já não estava mais na comunidade, sou oriundo de uma igreja tradicional, né? Bastante conhecida, não vou falar aqui o nome, mas é bastante conhecida, né? E eu lembro que quando eu me afastei dos caminhos do Senhor, e eu tive essa sensação ou percepção, entendimento na época, de que eu estava me desvinculando de Deus, né? Eu falei com Deus: Senhor, cessou essa nossa relação. Por quê? Porque o Senhor diz na sua palavra que eu vou para o inferno. Então não tem a possibilidade de nós andarmos juntos, porque eu já estou destinado ao inferno. E aí nessa situação eu dizia a Deus que, mesmo amando-o muito, eu não conseguiria mais estar num ambiente de uma igreja cristã. E eu recordo que isso foi feito e eu não quis mais saber, né? E depois de um tempo, né, eu me envolvi no movimento social, né, movimento LGBT, e eu recordo que eu tive a notícia de uma igreja, né? E a primeira notícia da igreja que eu vi no jornal, lá o título: A Igreja que Pode Tudo. Aí eu disse: misericórdia. Aí eu já comecei a falar. Nessa hora, sabe aquela pessoa que era religiosa, parece que o religioso ressuscitou e já começou a criticar a igreja, já começou a falar mal e dizer que era impossível existir um espaço de adoração a Deus com pessoas LGBTs, e eu sendo LGBT e condenando, enfim. São coisas que acontecem conosco a partir do momento que a religiosidade ela deixa essa marca, né, na nossa vida. E nessa situação, em outro momento, né, porque Deus ele se utiliza de estratégias e de pessoas que a gente menos imagina. Eu tenho um amigo, né, que ele fazia parte também, estagiava numa ONG que nós trabalhávamos, e ele vivia ouvindo os hinos pentecostal, Cassiane, né? Aí, outro dia, eu na recepção, nessa época eu fazia parte de um projeto e eu recepcionava as pessoas que faziam testagem rápida. E nesse dia cessou as pessoas lá, o público de atendimento, e eu escutando fogo santo, santo fogo, em cima numa parte lá, num setor. E aí eu dizendo: meu Deus, o que é que está acontecendo? O que é isso? E aí o mar se abriu, e enfim. E eu subi nesse dia para conversar com ele. E aí ele: não. Aí eu: ô amigo, como é que fica na tua cabeça essa ideia, né, de você estar escutando louvor? Não é nenhum problema ninguém escutar louvor, né? Mas existiam marcas profundas de dor, né, de sofrimento, que não me permitiam considerar a possibilidade, né? E aí ele dizia: não, mas você precisa entender que hoje existem igrejas inclusivas. Eu disse: não, o pessoal está rasgando a Bíblia, está rasgando a palavra, não existe essa possibilidade, tá? Até o momento em que ele me convenceu a fazer uma visita na CCNE, Comunidade Cristã Nova Esperança, em Recife. E ao chegar lá, eu cheguei atrasado no primeiro dia. Nesse dia eu não tinha colocado prioridades, tinha saído com uma amiga e eu cheguei faltando 15 minutos para encerrar o culto. E o bichinho, o rapaz, ficou esperando eu na parada de ônibus, entrou 1 hora depois do culto. E eu recordo que quando eu entrei, já estava próximo da finalização. Na época, o pastor não estava na igreja, estava em uma atividade na igreja em Natal. E o obreiro, ele pegou e disse: eita, o irmão chegou adiantado para o próximo culto. E aí eu lembro que naquela hora eu fiquei com tanta raiva. Eu disse: eu não vou vir mais não. Aí meu amigo olhou para mim e disse: olha, você chegou atrasado. Você não participou do momento. Não vivenciou esse momento. Então dê essa oportunidade para conhecer o espaço. Eu disse: não, tá bom, eu vou mais uma vez. E no próximo final de semana era a inauguração do templo lá na Caxangá, ali na frente do Getúlio Vargas. E
quando eu cheguei lá, eu lembro que eu tinha falado com ele. Eu disse: eu só não quero saber de ninguém me convidando para aceitar Jesus, ninguém me convidando para levantar a mão. Eu vou só para visitar e não volto mais. E eu lembro que quando eu cheguei lá, eu ouvi a voz do meu Senhor. E causou surpresa para ele, porque no momento em que fizeram o convite, eu já estava levantando a mão, as duas logo de uma vez, fui embora lá para frente, recebeu a oração, ele olhou assim e disse: oxente, não disse que não ia levantar, o que está acontecendo? Eu disse: olhe, partiu para uma situação em que eu ouvi a voz do meu Senhor, e eu conheço a voz de Jesus, eu conheço Ele, e o desafio ali foi tentar entender e reconhecer ou descobrir Deus numa perspectiva de inclusão, tá? E a gente vai conversar um pouco sobre graça. E nesse primeiro momento a gente queria conversar com vocês. A gente falou dessa história, né, um pouquinho fictícia, que a irmã Maria, a irmã Ana, eu não estava nem previsto falar um pouquinho sobre a minha vida ou a minha história, e a gente compartilhou esse momento com vocês. Nesse primeiro momento a gente queria que a gente refletisse sobre a solidão que todos conhecemos, né? A gente conhece essa solidão, a gente conhece esse espaço, esse vazio, que só pode ser preenchido pelo Senhor. E Ele está disposto a preencher esse espaço nas nossas vidas, porque Ele não nos abandonou, tá? O salmista Davi, ele em determinado momento ele faz uma oração e diz: Senhor, Tu me sondas e me conheces. Tu entendes o meu pensamento, ainda que a palavra ela não chegue na minha língua, o Senhor já conhece os meus pensamentos. E assim é Deus na nossa vida. Ele conhece a mim e a você. Talvez você tenha essa sensação de que está distante de Deus, mas eu creio que Ele não está distante de você. E Ele deseja despertar em você esse sentimento de que Ele está próximo, tão próximo, à distância de uma oração, a distância de um fechar de olhos e dizer: Senhor, eu recebo esse amor, essa graça que foi revelada através de Cristo Jesus, tá? E esse texto que nós lemos: amados, amemos uns aos outros, porque o amor vem de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. O amor revolucionário de Deus. Um abraço que quebra barreiras. Deus não nos amou quando nós estávamos prontos, certinhos ou dentro do padrão. Isso é uma visão e uma perspectiva cristã, em alguns momentos, por assim dizer, por se intitular cristã, porque não é dessa forma, não é dessa forma que Deus ele olha, e Ele espera você se organizar, se aprumar, se endireitar e entrar, e muitas pessoas elas não conseguem experimentar dessa graça e desse amor, porque elas criam tantas expectativas em si, e humanamente falando, se existe algo bom em nós, foi Ele que depositou, foi Ele que fez, é Ele quem transforma a nossa vida. Mas nós precisamos dar o primeiro passo, porque se nós esperarmos estar corretos, certinhos ou aprumados dentro de uma perspectiva e impressão pessoal, nós não vamos alcançar nunca, porque é Ele que faz todas as coisas em nós, é Ele quem nos transforma a partir do momento que a gente se permite, tá? E nós podemos perceber que Ele nos amou no nosso caos, na nossa fraqueza, no nosso pecado. Vamos ler Romanos 5:8, sabe? Naquele momento em que possivelmente ninguém quisesse ou estar próximo de você ou fazer parte da sua vida e da sua história. Nesse caos, na destruição, é nesse momento em que Ele chega e diz: eu recebo você, mesmo assim, fragilizado, debilitado, doente, eu recebo você. Mas nisto, Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso lugar, apesar de sermos pecadores. Deus ele demonstra. E Ele demonstra de uma forma tão tal que Jesus ele entendeu o que o Senhor ele fez com a humanidade a partir do momento em que o Verbo encarna e Ele assumiu essa posição, aceitou o seu chamado e Ele revelou e disse: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho,
para todo aquele que nele crê não perecer, mas ter a vida eterna. A palavra é clara. Todo aquele que crê no Senhor será salvo. E aí, nós precisamos entender isso, porque Deus ele não faz exclusão, separação de pessoas, ele não faz divisão de pessoas nesse aspecto, né? Ele recebe todas as pessoas. E a gente vai dialogar porque sempre tem aquela pessoa que diz, não, mas eu preciso. E aí ele vai fazer as mudanças que você precisa, necessita, ele vai fazer. É o Senhor quem vai fazer. O amor de Deus, o amor ágape, é um amor radical, incondicional, sacrificial e transformador. Ele não ignora as diferenças, preconceitos ou barreiras. Ele as atravessa. Essas barreiras que existem, elas não são intransponíveis ao ponto do Espírito Santo de Deus passar por elas e quebrar, se preciso for, para te abraçar o seu ser, a sua alma, e te fazer experimentar desse amor ágape, que é um amor radical, incondicional, um amor que nos alcança de uma forma tremenda e extraordinária. Louvado seja o teu nome, Jesus. Ele não ignora as diferenças, preconceitos ou barreiras. Ele as atravessa. Como o amor de Ana, que atravessou o desconforto, que alcançou Maria, o amor de Cristo atravessou a cruz para nos alcançar. Esse amor nos desafia. Será que o nosso amor na igreja é assim? E aí a gente entra num ponto que o texto ele vai revelando que Deus ele é amor. E se nós não amamos, nós não conhecemos a Deus. E a gente precisa entender isso. Se nós não estamos preparados para amar as pessoas, nós precisamos pedir estratégia a Deus para que esse amor ele seja despertado, né? Para que esse amor ele seja brotado, construído em nós através do Espírito Santo de Deus, que trabalha nos nossos corações e que nos revela os caminhos do Senhor. Existe algo vital. O amor, ou esse amor de Deus, ele não é fraco, nem fecha os olhos para a verdade. Pelo contrário, ele encarna a verdade. Jesus cheio de graça e verdade. João capítulo 1, versículo 14. Acolhia pecadores, comia com eles, mas também os transformava. O amor ágape acolhe a pessoa como ela é, mas ama demais para deixá-la onde está. É um abraço que liberta e santifica. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Esse amor não anula verdades, mas ele se incomoda. Vamos lá. Ele nos acessa, nos abraça, nos acolhe e se incomoda de uma forma tal que não nos deixa estar aonde estávamos mais. Ele nos tira do charco de lodo do pecado e nos coloca firmados numa pedra. E ele não apenas nos tira do charco de lodo, ele nos dá um banho. E esse banho ele vem pela palavra. Jesus ele diz: vocês estão limpos pela palavra que eu tenho vos dado, que eu tenho vos falado. Sabe, Jesus quando está falando isso, ele está falando lá em João capítulo 15, está falando sobre a videira, né? E falando que o Pai é o agricultor, e que todo aquele que é ramo precisa estar enxertado na videira. E aí, quem está enxertado na videira vai receber da vida, da seiva da vida. E não só apenas isso, mas ele diz que nós nos limpamos pela palavra. E para ser cristão, não é só colocar uma camisa com um peixe na frente da camisa. Não é apenas
recitar versículos bíblicos. Qualquer pessoa pode recitar versículos bíblicos. Qualquer pessoa pode encenar e agir de forma teatral. Mas no momento em que Deus ele chega na nossa vida e a palavra ela acessa os nossos corações, a palavra ela fala de si própria e fala de uma forma decodificando ela e explicando que ela é como uma espada de dois gumes. Ela penetra na divisão da alma e do espírito, entre juntas e medulas, e ela vai discernindo os pensamentos do coração do homem. E ao discernir os nossos pensamentos, ela vai filtrando e trazendo esperança e vida aos nossos corações. Por isso nós não podemos deixar de buscar a Deus. Nós não podemos deixar de criar momentos propícios a construir verdadeiros devocionais na nossa casa, no nosso lar. De buscar a Deus dentro e fora de tempo, porque eu entendo que todo tempo é oportuno para buscar a presença do Senhor. Mas a palavra nos orienta e nos instrui dentro e fora de tempo. Busca o Senhor, porque Ele está acessível, Ele não está distante das nossas vidas. Precisamos buscar e entender a modo a discernir o que o Senhor está falando conosco. E aí, recentemente, né, a gente tá fazendo algumas construções. Logo em breve vocês saberão de novidades, né, notícias. E aí a gente está sempre com termos, né, inclusividade, inclusão, afirmativa, né, independente de ser afirmativa, de ser inclusiva. Nós somos a igreja do Senhor, e a igreja do Senhor, ela não exclui pessoas, ela abraça a todos, ela recebe a todos, porque foi o próprio Senhor que fez isso. O Senhor, ele fala um banquete lindo, né? A gente ministrou uma palavra que a gente falava do banquete do Senhor, e ele saiu convidando, incluindo radicalmente as pessoas que estavam exclusas e que elas não seriam convidadas em banquetes, né? E o Senhor é aquele que vai incluindo todas as pessoas no seu banquete. O caminho da igreja afirmativa: acolher como Cristo acolheu. Romanos 15 e 7. Clama. Esse versículo ele clama: portanto, aceite-se uns aos outros, da mesma forma com que Cristo os aceitou, a fim de que vocês glorifiquem a Deus. Glória a Deus. Aceitem-se uns aos outros. Eu sei que é desafiador. É difícil. Sabe? E aí, mexe muito conosco. Em algumas situações traz um desgaste emocional na nossa vida. Mas a palavra de Deus, que diz aceite-se uns aos outros, é aquela que vai dar estratégia. Porque não há nada impossível para Deus. Inclusive nas relações humanas. O Senhor trata em espírito, com o nosso espírito, aquilo que nós precisamos resolver. Porque é importante nós resolvermos as nossas questões. Porque o céu, ele conta conosco. O Senhor, ele conta conosco. Existem sinais que acontecerão na minha, na sua vida e na sua história, que acontecerão com o nosso desprendimento e nossa obediência à palavra e ao Espírito Santo do Senhor. Louvado seja o teu nome, Jesus. E sabe por que nós precisamos aceitar uns aos outros? Porque Cristo nos aceitou marginalizados pelo pecado, estranhos à aliança e longe da esperança. Vamos localizar Efésios 2, o versículo 12 e 13. Sabe, o Senhor olhou para mim e para você e aceitou a gente. Eu recebo você. Talvez nós, que temos uma forma de selecionar, em alguns momentos por proteção, né, pela segurança, né, pela nossa integridade, e nós fazemos e elencamos algumas maneiras, né, a vida ela nos ensinou a nos protegermos. Mas hoje nós não precisamos nos proteger. Entendam. Se existem situações em que
a sua integridade física, psicológica e emocional são ameaçadas, você precisa se proteger. E eu não estou falando sobre isso. Eu estou falando que hoje existe alguém que protege você, a sua alma, o seu espírito, que preserva a sua carne, que trabalha de modo tal para que você esteja bem emocionalmente, porque é desejo dele que você desenvolva um dos componentes do fruto do Espírito, a alegria, e o Senhor tem alegria para mim e para você. Ele tem paz, Ele tem amor, e Ele deseja implantar isso nas nossas vidas. Louvado seja o teu nome, Jesus. O versículo 12. Naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto à aliança da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. O versículo 12 ele descreve, né? Vocês estavam separados, alheios. E me faz lembrar o que Jesus ele disse: veio para o que era seu, mas os seus não receberam, e todos quanto receberam, ele deu poder, autoridade de ser feito filho de Deus. Nós somos, na totalidade da humanidade, criaturas de Deus. Em sua totalidade, a terra, a criação, todos feitos por Deus, a imagem e semelhança. Mas a partir do momento em que nós começamos a ter uma compreensão, e você está numa posição, que é uma posição privilegiada, porque você tem acesso ao Pai, e não são todas as pessoas que têm acesso ao Pai, a palavra do Senhor. E aí você recebeu Jesus, e aí você recebeu um título de filho que não é um título no papel, mas foi uma adoção tão espontânea da parte do Senhor, que o Espírito dele nos impele, no nosso espírito, a clamarmos: Abba, Pai, Paizinho. O Senhor nos recebeu, nos acolheu e nos colocou na condição de filhos e filhas. E nós experimentamos de algo tão profundo e tão íntimo, que muitas vezes nós esquecemos do valor que isso tem e tratamos de forma humana e errônea, com desdém. Mas hoje Ele nos lembra que Ele nos ama como filho. Versículo 13. Agora, porém, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados pelo sangue de Cristo. Aleluia. Existe algo que nos liga ao Senhor: o sangue de Jesus, o sangue do Cordeiro vivo que foi morto e ressuscitou, e que esse sangue ele nos dá liga para estar juntos a Deus. Ele nos reconecta a Deus, e nós fomos conectados por esse sacrifício que Jesus ele fez. Sabe que é dizer como Ana a Maria: você é bem-vindo aqui. Sua história importa, sua dor importa. Seu lugar nesta mesa é reservado pelo sangue de Cristo. Esse é o profundo exercício de viver o amor incondicional, transformar nossas estruturas, nossas palavras, nossos olhares, nossos abraços, para refletir o abraço acolhedor de Cristo. É tornar a igreja não um clube, mas um hospital. Não uma fortaleza, mas uma casa de portas abertas. Que nós possamos ter esse entendimento, discernimento da parte do Senhor, e entender que aqui é um lugar de hospital. E todos nós precisamos de cura, e Ele está aqui. Sabe aquela expressão que foi dita: há um bálsamo em Gileade. Existe essa unção aqui, e ela vem sobre nós. Ela vem para nos curar, para nos livrar, para nos libertar, para tirar de nós toda a dor, todo o sofrimento, porque o Senhor, Ele tem, sim, provisão na nossa vida para dispensar dos céus refrigério para a nossa alma. Estamos caminhando para o fim. Quarto tópico seria encarnando o ágape,
o desafio que nos transforma. A pergunta que ecoa do coração de Deus para nós hoje não é quem está qualificado para entrar, mas como podemos encarnar mais plenamente esse amor incondicional de Deus? De que forma nós podemos encarnar esse amor nos nossos corações? E nós elencamos 3 situações aqui. Primeiro, nas nossas relações. Quem precisa do seu abraço de Ana hoje? Quem precisa do seu abraço hoje? Quem precisa de um "é bom te ver"? Sincero. Um convite para o café depois de um culto. Uma oração sem julgamento. Precisamos mudar a forma que nós nos relacionamos. Nas nossas estruturas, nossos programas, nossa linguagem, nossa comunicação física, elas gritam todos são bem-vindos ou sussurram somente alguns? Precisamos de rampas de acesso, visíveis e invisíveis. No nosso testemunho público, o mundo conhecerá que somos discípulos de Cristo pelo nosso amor. João 13:35, por favor. João 13:35. E sabe que, humanamente falando, a gente cria identificações, a gente cria signos de linguagem, códigos. E às vezes quando a gente cria um time, né, a gente procura sempre as melhores estratégias, os melhores gritos de guerra, né? E a gente busca uma forma de trazer evidência, poder, né? Perfeição. E aí Jesus ele nos desafia, porque foi o próprio Senhor Jesus Cristo que disse: deste modo, todos saberão que vocês são meus discípulos. E sabe que ele poderia escolher muitas coisas. As pessoas lá fora, elas reconhecerão que vocês são meus discípulos se vocês falarem de forma espetacular uma infinidade de línguas estranhas. Talvez as pessoas vão reconhecer vocês como os meus discípulos se vocês curarem no meu nome, se vocês agirem de forma poderosa lá fora, e se as pessoas elas começarem a ver sinais. E eu sei que existem sinais ao nosso respeito. Mas ele escolheu dizer: as pessoas, elas saberão que vocês são meus discípulos se vocês amarem uns aos outros. E isso é muito forte, porque isso mexe conosco. Isso mexe com as nossas experiências, com a forma que nós fomos educados, fomos ensinados. Sabe, tantas pessoas que aí, dentro da sua construção familiar, elas não tiveram um abraço na sua infância e cresceram sem abraço. E hoje eu amo abraçar, mas eu cheguei um momento na minha vida que eu não gostava de abraçar. E quando eu ia abraçar, deixa eu ver, me abraça aqui, Sara. Abraçava, eu já abraçava assim, querendo já sair de perto. E eu lembro uma vez que mãe, depois de um pouquinho mais velha, eu um pouquinho mais velho também, e ela disse: menino, tu não me abraça. Aí uma vez eu disse para ela: a senhora me educou, me criou abraçando. Isso faz tempo, tá? E aí eu estou citando esse exemplo, por quê? Porque muitas vezes nós não tivemos uma experiência boa em relação ao que é o amor. E sabe que Jesus ele fala com os discípulos, porque ele resume, né, os 10 mandamentos em 2: ama a Deus e ama o próximo como a si mesmo. E aí ele, em outro momento, ele fala: se você não tem referencial de amor, se você não teve essa experiência de amor,
que marcou a sua vida, a sua história, a sua trajetória. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E quem ama se entrega sem reserva. Quem ama não tem medo de amar. Aleluia. O amor incondicional de Deus, revelado em Cristo, é o fundamento que não treme. É o abraço que cura a solidão mais profunda. É a força que nos capacita a sermos uma comunidade onde ninguém precisa fingir. Onde todos podem se encontrar aos pés da cruz. Igualmente necessitados, igualmente amados. O caminho para sermos essa igreja afirmativa, inclusiva, a igreja do Senhor, essa casa verdadeiramente acolhedora, começa com uma decisão: deixar-nos ser transformados pelo abraço de Deus, até que os nossos próprios braços se estendam sem reservas, para abraçar o outro como Cristo nos abraçou. E para finalizar, que a gente vai louvar o nome do Senhor, esse texto ele está dentro de um capítulo, que é o capítulo 4, e no início desse capítulo, esse texto ele começa, a epígrafe diz como discernir espíritos. E eu acho tão interessante e intrigante ao mesmo tempo, porque Deus está tratando de um assunto tão específico. Está falando sobre não crermos em qualquer espírito. O capítulo 4 começa falando sobre isso. Mas examinar os espíritos para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. E olha que naquela época já existiam falsos profetas, e hoje existem muitos falsos profetas. E o Senhor ele vai falando sobre espíritos que ministram sobre falsos profetas. E ele chega no momento, no versículo 7, dizendo que nós devemos amar uns aos outros, e isso é o sinal, isso vai nos proteger, isso vai nos defender, isso vai nos consolidar de uma forma tal que, enquanto nós amamos, o Espírito Santo de Deus se encarregará de nos trazer discernimento para provar, ver, decifrar e passar o raio-x nos espíritos que tentam se filtrar dentro das igrejas do Senhor, para fazer com que a gente não experimente desse amor que revela a Deus, não numa relação vertical. Deus ele não está tão distante. Deus está próximo de mim e de você, à distância de um irmão. À distância de um irmão. E Deus ele se relaciona conosco de forma horizontal, nos fazendo experimentar da sua graça, do seu amor, enxergar verdade e viver o melhor que Ele tem para as nossas vidas. Nós vamos louvar e eu queria fazer alguns acordos aqui. A gente vai adorar o nome do Senhor. Se desprenda nessa noite. Hoje você pode perceber que o seu pai é um pai de amor. Esse amor ele é um amor incondicional. Esse amor revela a graça de uma forma radical. E a gente desde já disponibiliza esse espaço, se você quer receber Jesus dentro do seu entendimento, da sua percepção, tá? Dizer, eu preciso de uma oração. E hoje eu declaro que eu recebo esse amor, esse abraço de Deus. Não há nada que me impeça de experimentar o amor de Deus, de viver esse amor de Deus. Nós estamos aqui para orar por você. Eu quero desde já convidar os irmãos da intercessão a estar a postos. Vim aqui à frente, irmãos da intercessão. Pode vir aqui para frente, tá? Fica aqui, vamos orar, vamos interceder. E você não é obrigado a nada. E você não está se dobrando diante de homens e de mulheres. Nós somos irmãos e nós somos falhos. E todo dia a gente recebe Jesus. Semana passada eu me converti de novo. Eu disse, Senhor, eu preciso me converter de novo. Eu preciso aceitar o Senhor.
E eu te recebo, eu te aceito, porque nós somos pecadores. Não existe ninguém perfeito aqui. Se houvesse, Jesus ia dizer, ó, vem embora, tá bom. Cessou. Vamos embora. Já que tá perfeitinho, perfeitinha, vou guardar para não se contaminar. Louvado seja o nome do Senhor.